Olá, leitores! Imaginem um mundo onde o gado e as aves não existem mais e o consumo de carne animal se torna perigoso devido a um vírus que nós não sabemos exatamente como funciona e nem exatamente por que funciona dessa maneira. Mas, nesse cenário, o que é que a humanidade vai comer? Do que é que vai se alimentar? E a resposta é muito simples: de carne humana industrializada. Este é o resumo dessa distopia maravilhosa chamada Saboroso Cadáver, da Agustina Basterrica. Esse livro aqui não é apenas uma história de terror para entreter, é uma crítica social afiada que vai fazer você questionar o seu próprio prato. A grande questão do livro é: o que a sociedade é capaz de fazer para manter o capitalismo funcionando? Fiquem comigo, porque a resposta é muito perturbadora. Primeiro ponto é que essa distopia ela é muito curta, ela tem cerca de 200 páginas, foi publicada pela Darkside, então é uma edição belíssima, como vocês podem ver. E é um livro que, apesar de curto, ele é muito perturbador. Porque o mundo de Saboroso Cadáver nasce de um vírus, que torna o consumo de carne animal perigoso para os humanos. Então, em vez das pessoas simplesmente se tornarem veganas, as grandes indústrias, ou seja, a grande indústria da carne, faz uma jogada para salvar a economia. Ou seja, eles legalizam e industrializam o consumo de carne humana. Eu não vou usar a palavra específica aqui porque talvez a plataforma derrube meu vídeo. Então eu sempre vou me referir dessa forma, beleza? O livro não chama as vítimas de pessoas, eles são os RHPs, Recursos Humanos Programados. São eufemismos burocráticos que eliminam a moralidade. O ser humano vira cabeça, lote ou matéria-prima, tal qual nós nos referimos aos bovinos nessa mesma circunstância. O tema principal é a crítica ao capitalismo extremo e à desumanização. A obra não é sobre esse consumo de carne por necessidade, mas sobre como o sistema de lucro e a estrutura de classes pode racionalizar qualquer atrocidade, até esse grande tabu para nós. Então, para manter a economia girando, a exploração animal foi transportada para a exploração humana. Então, o livro ele vai te forçar a equiparar o sofrimento. Se você se choca com o abate dos RHPs, a autora aqui está te perguntando por que você não se choca com o abate dos outros animais. Quem nos guia nesse livro é o Marcos Terro, que ele é gerente de um frigorífico. E aí entenda aqui que o frigorífico é o local onde ocorre o abate dessas cabeças humanas. Mas o Marcos não é um vilão clássico, né? Ele é um homem que está passando por um luto profundo pela perda do seu filho e depois o final, né, do seu casamento. Ele também está lidando com um pai que está internado numa clínica. Então ele precisa desse emprego para manter o pai na clínica, já que a irmã dele meio que não se responsabiliza pelo pai. Então ele está vivendo nesse contexto. O seu conflito é o choque entre a sua dor e a lógica brutal do seu trabalho. Ele é um cara eficiente, né? Ele é um cara que ele precisa dessa apatia burocrática do frigorífico para não pensar na sua própria dor, né? Então essa rotina técnica e desumanizada são o seu escudo contra esse horror moral. O Marcos, ele até passa um momento aqui no livro sendo vegano, vegetariano, porque ele não quer, né, se alimentar de carne, mas com o tempo, né, ele acaba cedendo, assim. O ponto de ruptura acontece quando ele recebe uma fêmea de presente, ou seja, uma cabeça viva destinada ao abate que ele decide manter em casa. E esse é o momento em que a monstruosidade do seu trabalho vai invadindo a sua vida privada. O mais interessante sobre o Marcos é que ele encarna a cumplicidade silenciosa. Ele não é um monstro sádico, ele é um homem comum que está passando por um momento difícil e ele é apático e ele escolhe a conveniência da ética em vez da resistência moral, mostrando que a crueldade mais perigosa é aquela cometida por pessoas que apenas
seguem as regras. Quem são essas cabeças, né? Porque o que é que impede que os seres humanos se alimentem, né, uns dos outros? Existe um grande lobby aqui dos frigoríficos. Então, por exemplo, é a mesma lógica dos frigoríficos de hoje. Existe um forte controle, né, de qualidade pela vigilância sanitária. E aqui diz assim, ó, a carne especial dos açougues, com a transição, os açougues fecharam e só depois, com a legitimação dessa prática, alguns abriram de novo. Porém, são exclusivos e atendidos pelos donos que exigem qualidade extrema. São poucos os que conseguem ter 2 açougues, e nesse caso o atendimento fica a cargo de um parente ou alguém de muita confiança. A carne especial dos açougues não é acessível, e por conta disso surgiu um mercado clandestino, no qual se vende carne mais barata, porque não precisa dos controles nem de vacinas, e porque é carne fácil, carne com nome e sobrenome. É assim que a carne legal é chamada. Aquela que se consegue e se produz após o toque de recolher. Mas também é carne que nunca será modificada geneticamente e nem controlada para que fique mais macia, mais gostosa e mais viciante. Então, assim, percebam que existe o comércio legalizado e existe o comércio paralelo, né? Nesse comércio paralelo é onde vão parar pessoas pobres, pessoas que os próprios familiares muitas vezes autorizam, né, a venda do corpo e com isso pagam as suas dívidas. Então, assim, é o ápice da desumanidade nessa sociedade aqui. E o mais interessante nesse livro é como a linguagem ela é usada como uma ferramenta de poder. O livro está cheio de eufemismos clínicos e frios, né? As pessoas não cometem o ato de consumir carne humana, elas estão apenas consumindo proteína. Essa linguagem do referente ausente elimina a conexão entre a carne no prato e o ser vivo. Né? Inclusive, tem até uns momentos aqui no livro que se fala, né, de como as cabeças começaram a ser vendidas. Né? Dificilmente você tem o corpo inteiro lá exposto no açougue. Você tem a mão com outro nome, você tem os dedos com outro nome, justamente para que não aconteça essa associação, né, entre o que está lá embalado com o ser vivo. O livro ele também traz alguns temas secundários, né, como a desigualdade social levada ao extremo. Por exemplo, como esse processo ele é todo dominado, né, digamos assim, pelos frigoríficos, você tem um mercado legal, que é justamente essa carne que ela é acompanhada durante anos, né, que ela é ali manipulada, modificada, e que existe um forte controle de qualidade e existe uma forte legislação em cima, e existe o mercado paralelo, e existe a caça de humanos, que é algo ilegal, mas tolerado para a elite. Então, tem um personagem aqui, que é o Earlet, ele transforma a sua reserva, né, de caça animal em uma casa de caça de pessoas. Assim, é tipo um grande round six. Para os ricos, caçar aqui é sobre prazer, é sobre poder, sobre domínio. E essa carne selvagem e fresca, né, ela é o supremo luxo, né, mostrando que o poder está acima de qualquer lei ou de qualquer moral. Assim, tem uma cena aqui que descreve essa caçada, né, quando o Earlet realmente consegue caçar alguém e ele diz qual é a receita que ele quer que essa cabeça seja preparada. Então, realmente é um livro que ele é forte, né, nessas descrições. E quem são essas pessoas, né, que se submetem às caçadas? São pessoas que já estão endividadas, né, e que elas estão completamente desesperadas. Por isso que elas se submetem, né, voluntariamente a isso. A grande pergunta, né, talvez, sobre esse livro é: será que essa experiência de leitura é prazerosa? E aí eu digo para você que não, porque o livro não é para todos. Né? As cenas de abate são bastante gráficas e desconfortáveis. Então, assim, é uma narrativa que é sombria, que é triste. Ninguém aqui é herói e ninguém aqui busca redenção moral. Inclusive, eu não vou falar aqui o final do livro porque estragaria completamente a experiência. O final do livro é completamente surpreendente, porque você tem um protagonista que se conforma com esse mundo e que acaba perpetuando violência.
E é exatamente aí que está o poder dessa distopia. Porque, assim como toda distopia, ela nos força a olhar para o pior resultado possível a partir das nossas tendências atuais. Então, Saboroso Cadáver é um alerta sobre esse consumismo desenfreado, sobre esse capitalismo completamente voltado para a acumulação sem ética nenhuma, sobre como a nossa ética é frágil, né, e como a busca por lucro pode se sobrepor a qualquer tabu. Essa obra me lembrou muito um outro livro, que é O Realismo Capitalista, do Mark Fisher, onde tem aquela frase famosa, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E se eu fosse transpor para essa história, eu diria que é mais fácil para a sociedade imaginar, né, esse consumo de carne humana do que imaginar o fim da indústria da carne e do lucro. Então, se você procura uma leitura que te assuste, né, que te deixe desconfortável, que te deixe incomodada e te faça pensar de forma profunda sobre a ética do consumo, da desigualdade e da nossa própria humanidade, Saboroso Cadáver é uma leitura obrigatória. Você já leu? Qual foi a cena mais chocante para você? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal para ouvir sobre mais distopias e ative o sininho para receber notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!